Olá, eu sou o Oscar e vou apresentar agora o trabalho para a disciplina de utilização combinatória sobre busca tabu para reconstrução de imagens de container. Então, começando por um resumo do trabalho, a ideia era explorar a viabilidade de usar a reconstrução de imagens para economizar o uso de armazenamento de um time de desenvolvimento com containers. Para isso foram criados 14 instâncias de testes geradas a partir de alguns projetos no GitHub. A implementação de um modelo com um solver comercial, uma heurística construtiva e uma meta-heurística usando a busca tabu. Há alguns resultados é que o solver ele precisa de muitos recursos computacionais para lidar com o tamanho das instâncias do problema. A heurística construtiva apresentou um bom potencial para ser usado no dia a dia e resolver o problema, e a meta-heurística apresentou pequenas melhorias em relação ao que foi apresentado pela heurística construtiva. Então, começando com uma fundamentação teórica do problema, hoje usar Docker e Dockerfile é a forma mais popular de se construir imagens de container. Aqui na tela tem uma representação de um Dockerfile e como que os comandos influenciam na imagem final. Então, alguns comandos mexem nos metadados da imagem e outros geram camadas que possuem um conjunto de arquivos comprimidos que no final das contas vai definir quais são os arquivos na imagem final. Existem alguns componentes no ciclo de desenvolvimento de aplicações de container. Um deles é o builder, que faz esse empacotamento da sua aplicação em uma imagem. O outro é o image registry, que armazena imagens para você compartilhar com outros desenvolvedores e, enfim, fazer deploy em algum ambiente. E o runtime de container, que por sua vez é quem executa os containers. As interações entre esses componentes são feitas sempre através de camadas. Então, camadas idênticas, ou seja, camadas que têm o mesmo conjunto de arquivos, são empurrados e puxados apenas uma vez, dependendo do que já tiver no disco local ou no disco do registry. E aí um problema que acontece por causa dessa arquitetura é que algumas camadas diferentes possuem arquivos repetidos. Então, na prática, cada pessoa ali constrói o seu container, faz o pacotamento de forma independente, sem olhar o que já existe. Então, acontece de ter bastante duplicação nas imagens finais geradas, quando você observa um conjunto de imagens, né? Aí, comentando sobre os trabalhos relacionados, esse problema de redundância ele já foi identificado em alguns estudos. Então, em 2019, o ZAL analisou ali 167 terabytes de arquivos a partir de imagens Docker, então desempacotando elas, e identificou que apenas 3% dos arquivos eram únicos. Então, a maior parte era arquivo repetido. Em 2019, o Squares ali analisou 10 mil imagens, identificou 80% de arquivos duplicados. Em 2022, Lee e outros, também numa análise semelhante ali, só que com 2.200 imagens, identificaram 80% de arquivos idênticos. Essa questão de você reconstruir uma imagem de container para poder otimizar alguma coisa já foi explorado em outros trabalhos. Então, o primeiro trabalho foi assim, em 2019, do Squares, que levava em consideração ali o custo de armazenamento, o custo operacional e custo de transmissão, né, de rede das camadas. E num teste com 100 imagens reportou ali uma redução de 2,3 vezes o espaço de armazenamento. Depois de 2022 teve essa outra solução. Essa era uma solução online. Nesse trabalho os pesquisadores identificaram que a semelhança de imagens é maior dentro de um mesmo repositório, ou seja, ela é maior entre versões diferentes de um mesmo software. Então fizeram uma solução que usava isso para que quando você sobe uma versão nova de um software, você reutiliza camadas antigas para, no geral, economizar o tanto que você usa. E com isso eles reportaram uma redução de 10% de armazenamento.
E finalmente, em 2023, teve também esse outro estudo, usando programação dinâmica, que tinha o objetivo de minimizar o tempo de operação de leitura em tempo de execução. Então, a operação de I/O executada dentro do container, deixar isso mais rápido através da reorganização das camadas. Então, note que o objetivo não era reduzir o custo de armazenamento, mas como teve que mexer ali na estrutura das imagens, reorganizar as camadas, isso gerou também uma redução de armazenamento. Então, ele reportou ali 12% no dataset sintético e 7,4% num software real analisado. Partindo aqui então para uma formulação matemática do problema, a gente tem como variável de entrada um conjunto de imagens I. A partir desse conjunto de imagens, a gente consegue determinar um conjunto de arquivos únicos em cada arquivo F. Então, as imagens têm as camadas têm os arquivos. Olhando para o conjunto de arquivos, a gente pode olhar para o caminho absoluto dele dentro de uma imagem e um digest do conteúdo poder determinar esse conjunto único de arquivos. Nós temos também ali o tamanho dos arquivos em byte, determinado aqui pelo WF, e uma matriz A de F que indica se uma imagem I contém um arquivo F. Como variável de decisão, nós temos aqui o XF de LI, que indica se o arquivo F deve estar presente na imagem I através da camada L, o Y de LI, que indica se a imagem I vai ter a camada L, e o Z de FL, que indica se a camada L vai ter o arquivo F. A gente também tem o N de FI, que indica quantas vezes o arquivo F aparece na imagem I. Então, o ideal é que seja somente uma vez, né? Mas não é proibido você ter um arquivo aparecer mais de uma vez em camadas diferentes dentro de uma mesma imagem. E as equações que descrevem esse modelo são essas daqui. Essa primeira é a função objetivo. Então, o objetivo aqui é minimizar o custo total de armazenamento. Portanto, é calculado quantas vezes, em quantas camadas, né, um determinado arquivo aparece, e isso é multiplicado pelo tamanho dele em bytes. Então, não importa quantas vezes uma mesma camada é usada, quantas vezes ela aparece em imagens diferentes, o que importa é quantas camadas existem no total e quais arquivos estão em cada uma dessas camadas. E aí daqui para baixo as outras equações são as restrições do problema. Então, esse daqui garante com que eu faça a distribuição correta dos arquivos nas imagens. Então, o arquivo F ele aparece ali na imagem I através da camada L, somente se esse arquivo F estiver na imagem I e ele aparece N de FI vezes. Então, isso aqui é o que controla ali a distribuição de arquivos nas imagens. A segunda restrição garante que se um arquivo F precisa estar presente na imagem I, então a quantidade de vezes que ele aparece nessa imagem I é pelo menos 1. Tem que ser maior ou igual. Aqui a gente garante que, nessa outra equação, que se o meu arquivo F ele está presente na imagem I através da camada L, então a camada L precisa aparecer na imagem I. Esse daqui é semelhante, só que é para a relação de arquivo-camada. Então, se meu arquivo F está na imagem I através da camada L, o arquivo F precisa estar na camada L. E essa penúltima aqui, ela faz com que se eu tenho uma camada L e uma imagem I, e eu tenho um arquivo F nessa camada L, essa camada ela só pode estar em I se esse arquivo F estiver em I. Então, sem essa restrição aqui, pode acontecer um caso em que eu coloco uma camada L que tem um arquivo extra, né, que não deveria ter na imagem I,
Então a imagem final fica inconsistente, ela fica com arquivos a mais do que ela deveria. E finalmente, essa última restrição ela é referente a uma limitação do runtime. Então, um container pode ter no máximo 125 camadas. Então, aqui uma visualização disso, só para deixar mais claro. Dado um conjunto de entrada aqui com duas imagens com essas camadas e esses arquivos, uma organização ótima disso seria essa daqui. Então, as duas imagens têm os arquivos de F1 até F4, porém, aqui eu estou pagando pelo custo de F4, por exemplo, mais de uma vez, porque ele está em uma camada F4, F5, numa camada F2, F4. Como essas camadas, apesar de elas serem similares, elas não são idênticas, eu preciso armazená-las duas vezes. Aqui eu estou armazenando uma vez só os arquivos em comum e crio uma outra camada para ter os arquivos únicos. A ideia é que isso daqui você tem que repetir para um conjunto maior de imagens, arquivos e camadas. Enfim. Aí partindo aqui para a metodologia, foi proposta a heurística construtiva. Ela é baseada em dois blocos principais. Então, primeiro é determinado ali os arquivos que são únicos de cada imagem e é construída uma camada só com esses arquivos. E depois, os outros arquivos são ordenados pela frequência, desempatados pelo tamanho deles em bytes, e para cada arquivo eu determino ali o subconjunto de imagens que precisa desse arquivo, e se tiver já alguma camada que tem exatamente essas imagens, eu adiciono esse arquivo nessa camada. Se não, crio uma camada nova para poder adicionar esse arquivo e coloco ele nas imagens que precisa. Isso daqui é repetido até passar por todos os arquivos. E a busca tabu, ela gera uma lista de candidatos ali a partir dos arquivos que aparecem mais de uma vez em camada distinta. Então, se eu tenho o arquivo F numa imagem 1 e o arquivo F numa imagem 2, se ele aparecer em duas camadas que não são exatamente a mesma, eu considero que eu tenho que tentar mexer ele para poder tentar otimizar a minha solução. Como a quantidade de arquivos é muito grande, foi usado um tabu probabilístico, que limita ali para buscar em 25% dos arquivos, ou um teto ali de 250. Nas primeiras implementações aqui do tabu, sem usar o probabilístico, cada iteração da busca tabu podia demorar umas 3 horas, dependendo da quantidade de arquivos. Então, isso daqui diminuiu isso para alguns segundos, aí permitiu fazer uma exploração melhor do espaço de busca, né? O operador de busca local, ele move um arquivo F para uma camada L em todas as imagens que precisam do arquivo F. Então, ele pega um arquivo F qualquer da lista de candidatos, vê quais são as imagens que precisam desse arquivo F e coloca esse arquivo numa mesma camada para todas essas imagens. Enfim, isso é repetido por várias iterações para tentar tirar esses arquivos da camada que eles estavam e colocar em uma camada similar, tentar construir camadas idênticas, né? Foi usado também o Surrogate Objective para poder tentar guiar a busca de soluções, porque a função objetivo ela só ia apresentar uma melhoria se eu chegasse em duas camadas exatamente idênticas, mas se eu tivesse deixando elas mais similares, isso não contava para a minha função objetivo. Então, a função surrogate que foi usada aqui é um somatório das distâncias de Hamming entre uma camada L qualquer, de uma imagem I qualquer e a mesma camada L para as outras imagens. Então, eu calculo a distância ali, quantos arquivos, né, são diferentes para uma determinada camada no conjunto total de imagens. Isso fez com que a busca tabu não ficasse só aleatoriamente percorrendo espaço de busca, né? E o critério de parada foi executar isso durante 10 minutos, que foi suficiente para observar algum resultado. Então, para fazer os testes, foram geradas as 14 instâncias de testes, algumas aqui chegando a quase ali 95 mil arquivos repetidos, né? Considerando os arquivos únicos, a maior instância ali chegou a 50 mil arquivos únicos, aproximadamente.
Aqui nessa coluna tem o tamanho total em bytes, considerando os arquivos duplicados, e nessa última o tamanho necessário se eu conseguir eliminar toda a minha redundância, que seria o lower bound do problema. Esses foram os resultados obtidos pela heurística construtiva. Então, em instâncias ali que você tem linguagens de programação diferentes, a economia é bem pequena, porém instâncias que você tem mesma linguagem de programação, mas arquivos semelhantes, você consegue ter reduções melhores. Em alguns casos chegou no lower bound, em outros não. Essa heurística construtiva eu também consigo executar em um tempo relativamente rápido, então aqui tem o tempo de execução em milissegundos. Aquela maior instância lá com aproximadamente 50 mil arquivos únicos levou ali uns 270 milissegundos para executar. Depois foi testado a busca tabu em cima das instâncias que não chegaram no lower bound com a heurística construtiva e deixou rodar durante 10 minutos ali. Então, para algumas instâncias isso não apresentou nenhuma alteração, por exemplo aqui na 3 e na 6, e para outras teve uma pequena melhoria ali na solução. Na maioria dos casos ali, essa melhoria foi de alguns megabytes, então no final das contas não foi tão vantajoso assim deixar a busca tabu rodando em comparação com a heurística construtiva. Sim, um outro detalhe é que também foi testada a execução de um solver, um modelo implementado no solver, no caso foi usado o Gurobi. Ele conseguiu chegar na solução ótima para essa primeira instância, que tem 2.250 arquivos, mas para as outras instâncias não foi possível executar o solver, porque ele precisava de mais recurso computacional do que o equipamento que foi usado para testes. Então, chegava ali a consumir 20 GB de memória no total e o processo ficava congelado, né? Então, a partir aqui de 5.000 arquivos únicos, já é necessário muitos recursos computacionais para poder executar isso daqui num solver. E alguns detalhes extras é que essas economias elas foram calculadas olhando para os arquivos descompactados, né? Mas na prática as camadas são armazenadas comprimidas, então seria importante validar qual que é essa economia após o processo de compressão, para ter uma comparação mais justa ali da eficiência da solução, e parece que é interessante explorar mais heurísticas construtivas para tentar resolver esse problema. Então, esse foi o problema de reconstrução de imagem de container, as soluções implementadas e testadas, e esses foram os resultados obtidos. Obrigado.